Vamos lá, pessoal. Segunda tentativa. Estava gravando o vídeo aí, depois percebi que deu erro. E explicar aqui rapidinho alguns motivos que o pessoal sempre me pergunta por que eu sou vegano, né? É uma história que começou aí uns, sei lá, antes do meu filho nascer, uns 16, 17 anos atrás, quando eu percebi, né, por uma questão pessoal, né, não era budista ainda, não era nada disso, mas eu vi uns animais, tal, indo pro abatedouro, tal, batendo na minha cabeça. Porra, os bichos sofrem pra cacete, né, meu? Vive aprisionado, depois morre, degolado, sente dor, sofre. Porra, eu não posso ficar me cegando para não ver isso. Ou ficar desmerecendo, ficar rindo, tentar mudar o foco para ver que os bichos não sofrem. Só os bichos sofrem, né? E qual foi a minha decisão? Tá? Na época eu virei vegetariano, né? Fiquei uns 6, 7 anos vegetariano. Só vegetariano, né? Que ainda comia carne, carne não, comia queijo, leite, às vezes um bolo, que um ovo, alguma coisa, apesar de nunca ter gostado de ovo, ainda comia alguma coisa por uns 6, 5, 6 anos. Né? Então eu tomei a decisão de, eu, Rodrigo, para mim, não preciso de carne para sobreviver, não estou falando sobre os outros. Tá? Meus pais comem carne, meu filho come carne, né? Meu filho é autista, não vou obrigar ele a ser vegano. Se algum dia ele tiver a cabecinha um pouco melhor, tá se desenvolvendo, e decidir por conta própria, eu vou ajudar. Mas não vou obrigar ninguém. Isso é uma decisão consciencial minha de não me alimentar de dor dos outros. Não preciso matar, nem torturar, nem fazer um animal sofrer para eu me alimentar. Tá? E eu já sei todas aquelas justificativas que vão falar, ah, mas o animal na natureza do leão caça. Não, o trato do leão só absorve carne. Ele não consegue, ele não é um ser onívoro por natureza. Entendeu? O ser humano, graças a Deus, tem um organismo biológico que permite que ele se alimente só de vegetais, e hoje em dia com a tecnologia, sem controle, fazer um exame de sangue, coisa simples, tal, você consegue ter uma vida, desculpa, normalmente em média melhor do que dos carnívoros, né, em matéria de saúde. E porque assim, é difícil ver um vegano muito gordo, essa é uma exceção, é difícil ver um vegano muito gordo, normalmente eles se cuidam mais, exatamente por ser vegano eles vão mais ao médico, tal, então conseguem manter uma saúde legal sem carne. Tá? Mas então, dito isso, tergiversei um pouquinho, eu tomei a decisão de parar de comer carne porque eu não queria comer alimentar de nenhum tipo de sofrimento, mas é uma decisão minha, válida para mim. Né? E aí eu percebi, depois de alguns anos, que estava fazendo isso meio errado, porque vacas, né, depois que acabam o seu período de leite, elas são assadas por uma carne de terceira. Aí. Elas não têm o resto da vida livre para viver. Se tiver uma fazendo outra, que é para marketing, não é relevante. E quando elas têm vitelo, quando não é vaca, é bezerrinho, macho, os bezerrinhos primeiro ficou em pezinho assim, puxa, toma uma paulada na cabeça e vira vitela. Então não adianta, se você é só vegetariano, né, e é por questão consciencial, repense. Né? Não estou falando para quem não é. Para quem é, repense, né? Se vale a pena. Eu tomei a decisão e aí resolvi virar vegano. Né? Aí com o tempo, né, outras coisas na vida acabei virando budista, né, me aproximando, comecei a entender a lei do karma, tal, essas coisas. Para mim, novamente, não estou julgando vocês. Vocês são livres para fazer o que quiser, tá? Eu sou pior, eu tenho certeza que sou pior que muitos de vocês. E ser vegano não me torna melhor que ninguém, me torna um pouco menos pior do que eu sou, né? E que ainda deixa muito a desejar para chegar perto do que as pessoas são. Às vezes ela comete carne é uma coisa menor, né, para elas, e eu não chego nem perto delas sendo vegano. Mas dito isso, tomei a decisão sendo budista de continuar nesse caminho, e aí eu fiz votos. Tanto que, você pode deixar de ser vegano por algum motivo? Não, não posso. Voluntariamente posso comer carne? Não, não posso. Posso, sei lá, não, abrir uma exceçãozinha para um negócio? Não, não posso. Posso perdoar um amigo que fez uma pegadinha e colocou carne no meu prato? Infelizmente, não, não posso. Né? Então, eu tomei esse voto, então eu cumpro pro resto da minha vida. Não vou voltar a comer carne, não vou voltar a comer essas coisas. Novamente, não impeço que vocês o façam. Tá? E uma coisa interessante, né? Eu não tenho uma relação muito boa com outros veganos, né? Tenho amigos, sim, veganos, óbvio, né?
Mas eu não tenho boa relação com muitos veganos que são por motivos, às vezes, políticos, às vezes coisas que não tem nada a ver, não é o foco no animal. Sou a favor de uma indústria capitalista, de exploração, todo aquele blá 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 marxista que Menger já acabou com isso aí no próprio século XIX ali, já acabou com isso e não sei como essa baboseira se estende até hoje, né? Como se as fazendas coletivas, populares, socialistas não matassem animais, e como se o Lula, né? Por exemplo, muitos deles votam no Lula, pelo amor de Deus, Bolsonaro e Lula, duas merdas gigantescas. Em conceito, o Lula até pior, porque ele é de esquerda, o Bolsonaro é de esquerda também, mas finge ser de direita. São duas bostas, não dá para votar em nenhuma das duas, ao meu ver. Tá? Mas o Lula ajudou o Wesley Batista nos primeiros governos a aumentarem, matarem uma área gigantesca de natureza para virar pasto. Eles se tornaram praticamente um monopólio da carne, se tornaram os maiores, vou falar em termos não veganos e veganos, se tornaram o maior produtor de proteína animal do mundo e, nos termos veganos, o maior assassino de animais do mundo, inclusive nos Estados Unidos, com dinheiro brasileiro. E os veganos passando pano porque é o Lula. Tá? É um filho da puta, como outros aí. Né? E dito isso, o meu veganismo é diferente porque eu também não quero impor isso para vocês, entendeu? Isso é uma coisa para mim. E eu comento porque eu recebi muita pergunta. Estou fazendo esse vídeo porque eu recebo muita pergunta. Mas se vocês não quiserem ser, não precisa ser. Não precisa vir aqui justificar porque carne é bom, porque carne. Eu já falei, eu tenho votos, eu não vou poder mudar. E eu não tenho interesse em mudar vocês. Se vocês quiserem e quiserem entender o meu ponto de vista, eu estou disponível para explicar. Aí sim eu ouço vocês. Mas eu já estou dizendo, eu não estou disponível e nem posso mudar. Eu tomei voto e eu levo a minha palavra muito a sério. Entendeu? Então, é uma coisa que eu consigo viver bem, minha saúde melhorou, mas cada um é cada um. Né? A única, digamos, exceção, assim, às vezes é um remédio, estou no hospital, não escolho, ok. Né? Mas, novamente, acho que eu já falei nesse vídeo, não sei se foi no anterior ou nesse, eu não posso comer carne, fiz um voto, eu não posso comer carne, não posso voluntariamente fazer uma exceção, não posso fazer uma desfeita. Não, eu não posso comer carne. Mas eu posso perdoar um amigo que fez uma brincadeirinha, inocente, colocou uma carninha no... Não, não posso. Infelizmente eu vou ter que perder o amigo, por mais próximo que seja. Que também não vai ser um amigo se ele fez isso, né? Não respeita os valores do outro, né? O cara que colocou a carninha de porco no prato do judeu, o cara que colocou um cachorrinho refogado ali, filezinho de gato mesmo, não tô dizendo termo pro boi, pra pessoa comer, né? A pessoa que colocou açúcar na bebida do diabético. Não, essas coisas não são coisas de amigos, né? E o que mais eu posso falar? Não sei. Se tiverem mais dúvidas, né? Novamente, eu sou budista, sigo a lei do karma. Nem todos os budistas são veganos, mas, ao meu ver, eles deveriam ser, no mínimo, vegetarianos. E foi um voto que eu tomei que eu acredito que eu consigo manter. E, novamente, isso me traz dificuldades? Traz. Né? Por exemplo, mulheres conseguem arrumar namorados não veganos que aceitam elas serem veganas. O contrário não é verdade. Nenhuma mulher praticamente não vegana quer namorar com um vegano. Não querem. Porque para elas é muito importante, né, da carne, do churrasco e tal. Tudo isso atrás, mas cada um com sua consciência e consequência. Eu prefiro ficar, às vezes, sozinho do que ter que ir contra os meus próprios valores. Tá? E eu sei também, novamente, toda a questão de é antinatural. Não é. Nosso organismo é feito para ser onívoro. A gente pode se alimentar de vegetais e proteína animal. Tá? Se você comer só carne, você vai viver muito pouco. Se você viver só de vegetais, sem fazer exames, sem se controlar, também talvez você viva pouco também. Mas se você tiver uma alimentação baseada em vegetais e faz um exame de sangue, faz alguma coisa, eu não tenho que suplementar B12 há muito tempo. Às vezes tomo uma B12, mas não preciso, tá? O nível normal, vitamina D tá normal. Então, a gente consegue sim viver. Nosso hardware permite que a gente viva sem, tá? Eu não estou dizendo que você não possa comer porque você gosta. Estou dizendo que eu não como porque eu não preciso. Eu, Rodrigo, não preciso, tá? O que mais eu posso falar?
Eu sei, por exemplo, que existem animais, só pode falar, mas os animais da natureza comem carne. Comem, eles têm, como eu falei, do organismo, que é para isso, só pode comer carne, só pode ingerir proteína animal, né, por aquelas várias cadeias, né, trófica, né, mas o ser humano não é o nosso caso, né, a gente tem um hardware bom, e a diferença é que a gente não está pensando só em sobreviver, a gente tem consciência que a gente pode evitar a morte do animal e a gente pode abrir mão, né, dessa dor impingida no outro. Ah, não é um ser humano? Dane-se, é um ser que sente dor e sofre. Somente o humano vale? Somente quem é da sua família vale? Somente quem é do seu país vale? Não, é um ser que está sofrendo, você vê ali. Então, se você consegue fazer esse voto para você de não se alimentar disso, bacana, entendeu? Então não precisa essa questão de, porque é humano, porque os animais comem. Beleza. Se eu tiver numa ilha deserta, na ilha deserta, vamos ver o que eu faço. Eu vou comer mato. Vou morrer de fome, esperar alguém me resgatar. Não vai acontecer isso. Não vou para uma ilha deserta. Entendeu? Então eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Tá? Se eu ficar doente e tiver que tomar uma vacina, alguma coisa, tudo bem, a gente toma uma vacina, toma um remédio. E procura o máximo para ver se tem alguma outra alternativa. Porque vegano, o outro também não faz a diferença. Mas a gente tem que minimizar ao máximo o sofrimento que a gente impinge em outros seres. Porque eu acredito que isso volta pra gente. E mesmo que não volte, a gente não pode fazer as coisas só pensando na gente. A gente tem que pensar na nossa responsabilidade, a nossa ação que pode fazer evitar o sofrimento pros outros, inclusive os animais. Não é maneira que você não quer que seu cachorro sofra, eu não quero que um boi, um porco sofra. Consigo evitar? Não. Mas eu posso tentar fazer a minha parte, sabe? O passarinho que leva o biquinho lá no incêndio, joga um pouquinho de água. Ok, é inócuo, pode ser o que for. Mas eu me sinto bem fazendo isso. E é isso que eu gostaria que o pessoal respeitasse. Da mesma maneira que eu respeito a decisão de cada um, de comer carne ou não. Né? Bem, eu acho que é isso. Um vídeo meio sem pé nem cabeça, mas para falar um pouquinho sobre veganismo, que estão me perguntando faz tempo. E tá aberto aí para fazer perguntas, por favor, façam. Tá? Novamente, eu não vou tentar convencer vocês a serem veganos, a não ser que vocês peçam para algum tipo de ajuda. Tá? Não vou querer fazer vocês serem veganos, então nem percam seu tempo tentando me convencer de alguma coisa, porque, primeiro, eu não quero, e segundo, eu não posso. Fiz votos, e um voto é para a vida inteira. Tá? Então, isso eu já estou dizendo que eu dispenso. Mas fique à vontade para jogar seus argumentos, trocar ideias, perguntar, tá? E darem, quem for vegano também, dar seu testemunho, vegetariano, vegano, ou o que vocês acham, tá bom? Um abraço, galera.